Olá, amigos. Eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar essa passagem de Jesus, que é o encontro dele com a mulher samaritana. Esse encontro de Jesus com a mulher samaritana é repleto de muitos ensinamentos. Desde a hora que Jesus chega no poço de Jacó e deixa os apóstolos irem até a cidade de Sicar ou Siquém, onde eles vão buscar mantimentos. Quando chega a mulher samaritana e Jesus trava um diálogo dos mais profundos, onde a mulher chega com seus conflitos, suas angústias, seu sofrimento, e Jesus apresenta-se a ela como o Messias que ela esperava. Imagine a surpresa para uma mulher que, trazendo imensos conflitos, está diante do Messias que, em vez de estar lá na cidade se apresentando, está ali no poço se apresentando a ela. Depois os ensinamentos que eles apresentam, são tantos ensinamentos de Jesus, mesmo quando chegam os apóstolos depois: mestre, o senhor não vai comer, o senhor não tem fome? Eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai, de Jesus para os apóstolos. Veja o ensinamento: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai e estou até terminar a minha tarefa. Ele já está falando da sua crucificação. Aí ele fala da ceifa, ele fala da plantação e da colheita. Uns plantaram, vocês é que vão colher, e vocês se alegrarão juntos, que plantaram, os que colheram. São tantos ensinamentos que eu nunca soube por onde começar essa história. Mas hoje eu tive vontade de falar das angústias e das aflições das nossas almas, e de Jesus como o grande Consolador. Então eu vou narrar essa passagem, mas eu não vou buscá-la do Evangelho, mas os trechos do Evangelho narrados por Amélia Rodrigues no livro Primícias do Gênesis, que estão de uma forma bastante poética, mas muito sincera, muito firme. E eu vou ler as frases principais. E começa assim: saindo de Jerusalém, no dia anterior, demandando a Galileia, Jesus abandonara a estrada real, cujo traçado levava de Jericó a Betaneia, seguindo o tranquilo curso suave do Rio Jordão, para galgar as montanhas de Efraim, penetrando os limites da Samaria, evitados pelos nascidos em Judá. Vamos começar por aí. Quando se sai de Jerusalém, ou você vai lá pelo norte, por cima, seguindo o Rio Jordão até a Galileia, e evita todo o estado da Samaria, que são os inimigos dos judeus. Jesus não, ele opta por descer e subir pelas montanhas da região da Samaria, onde ele vai chegar ao poço de Jacó. Ele tinha uma tarefa. Então diz Amélia: a jornada do mestre e seus discípulos fora longa, cerca de 50 quilômetros. Tive o cuidado de estudar e procurar a distância entre Jerusalém e a Galileia, são 200 quilômetros, dependendo de onde até onde, 140 quilômetros. A cidade de Sicar fica praticamente na metade do caminho, uns 70 quilômetros. Diz aqui Amélia Rodrigues, cerca de 50 quilômetros caminhando. Vocês têm noção do que é caminhar 50 quilômetros? São 2 dias de caminhada, provavelmente. Diz Amélia: a garganta ressequida, o corpo cansado, coberto de pó, pedem linfa cristalina e refrescante. E ao chegarem às cercanias, o rabi assentou-se junto ao tradicional poço de Jacó, nos terrenos que pertenceram a esse venerando ancião e que foram legados a seu filho José, onde ficara ali sepultado. Cântaro ao ombro, mulher mergulhada em íntimas inquietações. Uma mulher desce ao poço sob o sol requeimante e a pino. Surpreende-se com o estranho olhar que lhe dirige aquele forasteiro judeu que ali parece aguardá-la. Atira, porém, o vaso sobre a água e recolhe o precioso líquido na bilha que repousa sobre o paiol. Então, o que nós estamos vendo aqui neste momento? Que está no Evangelho de João, no capítulo 4, exatamente citado como está aqui. O que nós temos? Uma mulher que vinha buscar a água no poço de Jacó na 6ª hora,
O que que significa? Na hora mais quente do dia, ao meio-dia. Por quê? Porque não tinha ninguém para segui-la, para olhar para ela, para conversar com ela, porque ela era uma pessoa que vivia os conflitos da vergonha, porque já tinha vivido com 5 homens, não tinha encontrado a harmonia, já estava com o 6º homem com quem não era casado, era muito má vista, era uma pessoa que era tida como uma pessoa de má vida. Então ela era rejeitada pela sociedade da Samaria, rejeitada pelos judeus por ser samaritana. E chega ao poço de Jacó, quem está ali sentado, à beira do poço, aguardando? Jesus. Então veja que interessante, a mulher chega cheia de conflitos, de aflições, de angústias, da perda da paz. E Jesus é a paz, e Ele está ali, aguardando. É interessante que nós vamos encontrar nos trajetos da vida de Jesus várias pessoas que perderam a paz, que buscaram avidamente Jesus, angustiadamente Jesus, rogando a paz do Cristo. A pecadora na casa de Simão, o mercador, que se lança aos pés de Jesus, para poder ouvir Jesus dizer: mulher, seus pecados estão perdoados, vai em paz. A gente vê a mulher que sangrava pelo fluxo sanguíneo, a mulher hemorroíça que citamos há pouco na cura da filha de Jairo, a mulher que sangrava há 8, 12 anos sem cessar, e Jesus disse: sua fé te salvou, vai em paz, sempre ofertando a paz a quem pedia. Ali, ela não veio pedir, Jesus foi até ela. Ele desvia do seu caminho. Ele estava indo para Galileia pela beira do Rio Jordão e desvia do seu caminho e vai pela Galileia para esperar aquela mulher a sol a pino, ao meio-dia, que chega e sempre envergonhada, com anseio de não encontrar ninguém na estrada. Então prossegue Amélia Rodrigues. Sente-se intranquila, como se algo estivesse para suceder-lhe, olhando para aquele judeu. Emoções desconhecidas tumultuam-lhe o espírito quando se dispõe a tomar o vasilhame e retornar ao lar. Ouve Jesus: dá-me de beber. Volta-se surpresa, dominada por estranhos e profundos ressentimentos. Como ousa aquele estrangeiro dirigir-lhe a palavra, atentando contra os costumes vigentes? Interroga mentalmente: que homem é este que se atreve a dirigir a palavra a uma mulher, sabendo-se que ninguém ousa fazê-lo na rua, mesmo que fosse sua esposa, filha, irmã? E que ignorará ele essa regra cobezinha, parte integrante dos deveres sociais? E solerte retruca, com proposital ironia na voz, com que extravasa a própria amargura: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus conhece as dimensões que separam os dois povos, judeus e samaritanos. Aquela mulher, ele a escolhera para ser a condutora de seu aviso a Siquém, ou Sicar. Responde-lhe então sem aspereza, sem revide, por conhecê-la talvez intimamente. Sua voz é cantante, compadecida. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é este o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Vibrações incomparáveis estrugem no coração daquela mulher. Guardava ânsias de paz, mas não sabia como ou onde encontrá-la. Uma dúvida, porém, a inquieta. O espanto dá-lhe à voz uma tonalidade de respeito. Senhor, exclama, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço dele bebendo, ele próprio, seus filhos, seu gado? Os olhos do estranho fulguram com um fascínio desconhecido, e a revelação não tarda. A mensagem espalhar-se-á no ar, embalando o mundo
quando ele a enunciar. Qualquer que beber desta água, diz ele à mulher, terá sede, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma ponte de água que saltará para a vida eterna. Ela, pressurosa, diz, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, que eu não precise mais vir aqui tirá-la. Os meigos olhos dele incendeiam-se, e se fixam nos olhos dela, penetrando-lhe o recôndito do espírito. E ordena-lhe com brandura e segurança, vai chamar o teu marido. Ela se perturba. Era uma pecadora. Ele o sabia. Conjectura. Esse era o seu tormento íntimo. Quanto se sentia ferida, humilhada no seu amor, receosa. As lágrimas afloram, escorrem, abundantes. A palavra empalidece, o vigor nos seus lábios quase sem fôlego esclarece. Eu não tenho marido. E a vergonha estampa no seu rosto moreno a própria dor. Disseste bem, confirmou Jesus, não tenho marido, pois que 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Surpreendida, a samaritana não mais oculta a alegria, a felicidade, e grita, quase, Senhor, vejo que és um profeta. A mente dela está em desalinho. Quantas dúvidas atormentaram a vida toda. E agora está diante de um profeta de Deus. Deve aproveitar cada instante, reabilitar-se, encontrar a paz por fim. Comovida, interroga com docilidade. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que deve se adorar. E Jesus elucida o enviado divino. Mulher, acredita-me, que a hora vem em que nem neste monte em Jerusalém adorareis o Pai. Vós o adorais o que não sabeis. Nós, os judeus, o adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E ela diz, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, virá. E quando ele vier, nos anunciará tudo. A sinfonia imponente rompe do coração do Mestre. E ante a natureza, em silêncio e expectação, Jesus conclui, eu o sou, este que fala contigo. Por isso eu disse que a salvação vem dos judeus. Com essa passagem, nós vamos ter esse grande encontro entre o Cristo que desvia do seu caminho para buscar uma pessoa que está em aflição há anos, que não tem paz, para devolver-lhe a paz. Isso que Jesus fez. Foi a mesma coisa que dizer, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Todos nós, tenho certeza, passamos por momentos muito difíceis das nossas existências em determinado momento. E vou confidenciar a vocês um fato que vi em minha vida, muito resumido, para que vocês entendam como é importante a gente ter de volta a paz. Por muitos anos, logo que me tornei espírita, eu vivi muitos conflitos, porque quanto mais exacerbava dentro de mim a consciência moral espírita cristã, mais se tornavam maiores os erros que eu tinha cometido na juventude, na adolescência. Mais cresciam dentro de mim os conflitos dos erros, muitos dos quais não tinha mais como eu reparar, nada grave, mas o suficiente para atormentar-me por muito tempo, a ponto de achar que eu deveria procurar todas as pessoas que passaram por minha vida para pedir desculpas, ou para tentar desfazer o que eu fiz, ou para refazer o que eu não devia ter feito, mas tinha pessoas que eu nunca mais iria encontrar. E fui vivendo, à medida que estudava, e à medida que entendia que deveria crescer, como ensina Jesus, amando a Deus em espírito e em verdade, mais me envergonhava de mim mesmo e do passado, mais me atormentei, e mais perdi minha paz.
E com isso perdi minha sintonia com os espíritos superiores que queriam muito me ajudar, dando-me tarefas através do nosso paizinho, através do nosso Hugo, ajudando-me, e eu não conseguia estar naquela plena sintonia, ia pelo dever, pelo amor à verdade, fazendo aquilo que me competia com muita alegria, mas sempre com esse imenso obstáculo entre a minha mente e a bondade dos benfeitores querendo me ajudar em função desses conflitos que cada vez se exacerbavam mais, a ponto de se transformar em grandes ansiedades, virando inclusive, como já citei uma vez aqui, síndrome do pânico que me acompanhou por muitos anos, gerando-me muita dificuldade na existência. Um dia, aconteceu um fato muito curioso, era de tardezinha, num sábado, ligou uma amiga do meu grupo espírita, dizendo que estava buscando ajuda para um filho, ou para a família, e que ela queria que eu fosse à casa dela aquela noite, às 8 horas, participar, só que era um trabalho de umbanda. E ela viria uma médium muito reconhecida, muito equilibrada, muito respeitada da cidade, da cidade de Londrina, para esse trabalho de assistência. Mas como ela era espírita, ela queria que eu conduzisse o trabalho como um culto do Evangelho no lar. E eu, já cheio de conflito na consciência, com medo de aumentar esses conflitos, de estar fazendo coisa errada, eu desliguei o telefone depois de um imenso não. Eu disse a ela que eu não iria, em função dos meus compromissos doutrinários, que não seria certo eu estar numa reunião de umbanda. E desliguei o telefone. Ah, mas arrumei uma outra tormenta. Primeiro porque eu senti que eu faltava com a caridade. Ela pediu para eu levar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela pediu para eu fazer uma reunião espírita no trabalho de umbanda. Falei, gente, quem sou eu para negar isso? Aprendi muito ali. Lembro-me que tempo depois uma casa espírita fez um fim de ano, uma festa de fim de ano, uma casa de umbanda, e pediu para eu fazer um seminário sobre a visão espírita da família. Fiquei 3 horas lá com a maior alegria fazendo esse seminário, porque era o espiritismo sendo levado às outras religiões. Mas ali foi meu primeiro aprendizado. Após desligar o telefone, ficar naquele conflito, começaram a me ocorrer ideias, naturalmente inspiradas pelos benfeitores. E uma ideia foi muito marcante, porque me disse assim: você tem noção, se Kardec não fosse na reunião de Zéfiro, na casa da família Baudin, quanto tempo demoraria mais para o Espiritismo chegar ao mundo? Só por ele ter negado de ter ido assistir uma reunião, porque o espírito que se manifestava era diferente, porque ele até nunca tinha visto comunicações dos espíritos. E aquilo me deu o ímpeto. Já eram 7 da noite, eu liguei para ela. E eu disse, minha irmã, eu vou. Ela, que bom. Antes das 8, eu estava lá, sentado à beira da mesa, conduzindo o Evangelho. Como foi minha surpresa? Por várias coisas. Primeiro, eu não conhecia a médium. Ela foi apresentada a mim e eu fui apresentado a ela naquele momento. Tinha mais 9, 10 pessoas em torno da mesa. Abri o Evangelho, fizemos a prece, fiz o comentário da mensagem que ali estava, como um bom espírito. Quando terminou, ela estava como aquela médium sonâmbula que diz Allan Kardec, completamente incorporada. Ela adormecera, o espírito acordara. E ela começa a fazer uma palestra. O espírito começa de um preto velho, como eles mesmos chamavam, que havia sido na última encarnação, que havia tido a encarnação na senzala. E ele levanta-se e começa a falar. E ele dá uma mensagem onde ele compara o nosso cérebro a uma casa, onde ele fala do porão, do térreo e do sótão. E de quanta bobagem nós carregamos no nosso porão e levamos para o sótão. Falando que no térreo, que é a nossa vida presente, nós estamos contaminando o nosso futuro com os nossos passados que estão muito atrapalhados e mal orientados. Ele dá uma aula para nós, falando no linguajar dele, a mesma que nós vamos receber no livro No Mundo Maior de André Luiz, no capítulo A Casa Mental, com as palavras dele, mas tão sublime a mensagem, que eu nunca mais esqueci aquela mensagem. Porque o que ele queria nos dizer é, deixem as coisas que não servem lá para trás, não levem para o futuro de vocês, fiquem só com o que vocês aprenderem de hoje em diante. O que nos lembra Jesus dizendo, coloque o arado no campo e não olhe mais para trás.
senão você não é digno do trabalho de nosso Pai. Então, dali ele foi para um quarto, a média incorporada, completamente sonambúlico, para um quarto, atender pessoa por pessoa, 5 minutinhos. E eu fiquei à mesa. Quando todos foram atendidos, fui chamado. E eu estranhei, porque eu fui lá só para atender, dar a atenção espírita àquele trabalho. Entrei ao quarto, o Espírito olhou para mim e me chamou pelo nome. Filho Antônio, faz tempo que seus guias estão querendo conversar com você. E falou dessa dificuldade. Ela não me conhecia. Minha amiga não sabia dos meus conflitos. Esse espírito eu nem sabia que existia. E ele fala, eles estão muito preocupados porque você carrega conflitos que não precisam mais carregar. E eu vim trazer um recado deles para você. Esqueça, você não tem débito nenhum com ninguém, nem encarnado nem desencarnado do seu passado. Vá trabalhar. E ele me deu esse recado. Mas não foi só falar, foi irradiar a certeza, a convicção de que eu estava perdoando. Eu saí daquele quartinho 5 minutos depois em paz. E fiquei me perguntando por que eu não queria ter ido. Ali eu recebi 1/1000 do que provavelmente aquela mulher da Samaria recebeu de Jesus. Ela ficou tão efusiva. A paz que ela buscava, ela havia encontrado naqueles minutos do lado do Cristo, que ela vai rapidamente até secar. Avisa aquelas pessoas que ali moram, que a desprezavam. Ela já vai agora com orgulho de si, porque fora escolhido pelo Cristo de Deus, o Messias, para ser a portadora da mensagem de que ele já estava entre nós. Um grande abraço a todos. Obrigado.